Olha só, o podcast hoje está sensacional. Hoje eu tô aqui com a Mônica, ela que é engenheira, 49 anos, né, Mônica? Isso. Cara, 4 maratonas, 3, né? 3 majors. Cara, sensacional, história inspiradora que a gente vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Mônica, conta pra gente por que você começou a correr. Eu comecei a correr, eu era de São Paulo, eu vim para Campinas. Legal. E aí quando eu vim para Campinas eu conheci aqui a Lagoa do Taquaral, comecei a dar um trotinho e aí comecei a correr, mas nunca fui além assim dos 5 ou 10, até o dia que eu me desafiei para os 42. E quanto tempo você corre? Mais de 20 anos. Mais 20 anos, legal, sensacional. E pra você, Mônica, o que é a corrida? É religião, é inspiração, é resiliência, é tudo isso junto. E o que te motiva a correr todos os dias? Saúde, estar junto com a minha família depois, ter saúde para brincar com os meus filhos depois também. Longevidade. Longevidade. E hoje você também é mãe. Sou mãe. Uau, sensacional. E como você consegue conciliar trabalho, profissão, família e a corrida? Porque querendo ou não, a gente tem que ter o nosso tempo, tem que ter o nosso momento, né? E como que você consegue balancear essas áreas? É força de vontade mesmo, assim, né? Porque assim, às vezes eu acordo 4 horas da manhã para treinar para maratona, 6 horas estou levando meu filho para a escola e depois indo trabalhar. Às vezes estudar também, porque no meio tempo eu tenho que fazer um mestrado, porque minha área exige, essa área sempre exige que a gente estude, né, continue se evoluindo. Então é isso. Legal. E você tem alguma história pra gente que você, um desafio, uma dificuldade que você passou, que você quer contar pra gente para inspirar outras pessoas? Ano passado eu fiz 2 maratonas. Eu fiz Disney e Nova York. Disney foi muito difícil porque a gente estava lá para passear também, eu para correr, e meu marido e meu filho ficaram doentes e eu quase não terminei a prova pensando se eu ia voltar, encontrar eles bem no quarto e tal, então foi uma prova muito dura, né? E eu passei o ano de 2024 todo treinando ali para Nova York. E nossa, Nova York foi um sonho, foi a melhor prova da minha vida, a melhor viagem da minha vida, então assim... treinei o ano inteiro para evoluir, para chegar naquilo e acho que valeu muito a pena, sabe? Foi um desejo que você queria fazer e realizar. E assim, porque além fazer 2 maratonas, treinar, ser mãe, trabalhar... era uma loucura, mas ao mesmo tempo foi uma superação, porque eu vinha de uma fase muito complicada, né? Então assim, você vai balanceando tudo, mas você ainda tem aquele medo, né? E aí a gente chegou lá. Que conselho você daria para uma pessoa que está começando a correr agora? Você já é experiente, então a gente experiência aqui, a gente eu sabe. acho que, assim, não desista, sempre vai ter problema, cada linha de chegada é uma linha de chegada, fica muita história, um dia você vai chorar, um dia você vai sorrir, mas sempre vale a pena. Legal. E o que é sucesso para você? Ter os amigos juntos no dia a dia, a família com saúde, eu acho que é isso. Legal, e pra gente fechar o podcast aqui de hoje, pra você deixar uma frase, ou a sua filosofia de vida, o que você acredita, como que a gente poderia fechar esse podcast de hoje? Corrida com saúde e felicidade sempre. Corrida, saúde e felicidade. Então já sabe, galera, o podcast de hoje, é história que inspira. NHR Suplemento, pensando em você. Podcast, tamo junto e até a próxima. Até.